Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, um podcast vascular direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a gente está recebendo o Dr. Douglas Cavalcante, da Regional do Pernambuco, para falar um pouco sobre estenose venosa no acesso dos pacientes renais crônicos. Dr. Douglas, obrigado aí pelo seu tempo, vir conversar com a gente. Eu que agradeço, Arthur, Luiz, obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui juntos no maior congresso da nossa especialidade e poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão empolgante. Doutor, queria fazer na verdade um apanhado geral, que a gente sabe que dependendo da região, do vaso, né, tem especificidades do que a gente tem disponível hoje, quais são as indicações. Se eu pudesse dar uma passada geral do que a gente tem hoje de possibilidades e quais seriam as indicações de cada. As estenoses venosas nos acessos para hemodiálise, a gente procura dividi-las por região e cada uma dessas vai ter um tratamento diferente. Nas fístulas nativas, o ponto mais comum de estenose são as lesões justa-anastomóticas. Tá? Nas próteses, o ponto mais comum de estenose é na anastomose da prótese com a veia. Então, além disso, dentro das fístulas nativas, a gente vai encontrar lesões relacionadas ao swing point para as veias basílicas, né? As estenoses do arco da veia cefálica, que aí também é uma entidade bem descrita, as estenoses nos pontos de punção da fístula e as estenoses centrais. Então, cada uma dessas aí a gente procura separar, porque cada uma tem uma peculiaridade e um tipo de tratamento diferente. A gente sabe assim que ou o cara está listado para o transplante renal ou ele sobrevive o quanto o acesso dele sobreviver, né? Então por isso tanto cuidado com o acesso. Isso está cada vez mais em voga, né? A gente vê as pessoas conversarem cada vez mais sobre isso. Mas um acesso ele exige uma patência, né? Então diagnosticado uma estenose, vamos falar de periferia, não vamos falar da parte central. Que opção que eu tenho para tratar isso e quais as diferenças entre essas opções? Qual a tua preferência? Então, hoje a gente vive eternamente uma eterna luta entre mudar o acesso ou manter. Sim. Então, a gente tem sempre a ideia de manter ao máximo aquele acesso, porque disso depende a vida do paciente. Um acesso com qualidade vai trazer para ele uma diálise de qualidade, vai diminuir os internamentos relacionados ao uso de catéteres, que acaba trazendo mais complicações. Sim. Então, o nosso objetivo é sempre tratar essas estenoses, seja para melhorar o fluxo da diálise, seja para evitar dessa fístula trombosar e que aí torna o seu tratamento mais complexo. Então, a gente procura tratar, como eu falei para vocês, dividido por regiões. Então, o tratamento mais simples e consagrado é através de angioplastia convencional. Isso há bastante tempo é o tratamento número 1. Entretanto, é um tratamento que tem uma patência muito baixa a curto prazo. Convencional, então, você diz balão. Com um balão normal. Balão stent. Com um balão normal. Balão normal. Então, esse é o tratamento mais consagrado, mas ele tem uma patência muito baixa. E daí, ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidos materiais específicos. E aí, hoje, de uma regra geral, a gente costuma dizer que os materiais mais utilizados no tratamento do acesso são os balões de alta pressão, os balões farmacológicos e o uso de estentes recobertos. Então esses seriam os 3 pilares que a gente tem para tentar manter esse acesso o mais tempo possível e com uma maior brevidade. Como é que eu faço a escolha entre um balão farmacológico ou stent? Bom, a gente... É difícil, hoje da literatura, os trabalhos mais antigos todos vinham meio que misturados, todas essas lesões estavam meio que no mesmo bolo. A tendência atual é que essas lesões elas sejam estratificadas por topografias. Então, a gente, de uma regra geral, a gente costuma dizer que a gente tenta não colocar stent, em especial em zona de punção, né, porque os stents não foram, apesar de poderem ser puncionados, eles não foram desenvolvidos para serem impulsionados, e a gente está falando de stents recobertos, né? Certo. Os stents metálicos convencionais, apesar de dar um resultado imediato
bom, eles também não garantem uma maior perviedade. Então, quando a gente fala de stent uso em fístula, seria stent recoberto. Não tem mais espaço para o stent tradicional, ele tem mais benefício o recoberto mesmo, ou seja, já está comprovado por isso. Isso, então a gente procura em zona de punção, a gente tentar não colocar stent, aí para essas em zona de punção, justo lá no anastomótico, num ponto de punção, no swing point ainda não é uma coisa bem definida o uso do stent recoberto, então para essas lesões a gente tenta a combinação sempre de balão de alta pressão para fazer um preparo adequado. Essas lesões são fibróticas, são lesões duras, com grande recolhimento, e associado a isso o balão farmacológico com o intuito de garantir uma maior perviedade. E em algumas topografias a gente já tem sim evidência hoje da literatura de que o uso de stents recobertos, ele, além de dar uma perviedade a longo prazo maior, eles são custo-efetivos, que é uma coisa que a gente sempre ouve falar muito, né, por serem de dispositivos mais caros. Então, a anastomose de prótese com a veia e a síndrome do arco cefálico, essas são duas indicações hoje que a gente realmente tem que ter a mão, partir direto para o uso de um stent revestido, né? E as estenoses centrais ainda há uma interrogação de qual seria a melhor forma de ser tratado, mas as últimas evidências têm mostrado um direcionamento realmente para o uso do stent recoberto nessa topografia, né? Principalmente por ser uma zona que a gente tem vasos de grande calibre, vasos sujeitos à compressão, né? Estão embaixo de estruturas da clavícula. A gente tem que às vezes afastar a presença de símbolos compressivos do desfiladeiro, porque aí implicaria em tratar a símbolo também antes de colocar no stent. Completamente, né? Mas o tratamento gira mais ou menos em torno disso. Lembrando que a gente estava falando de stents autoexpansivos recobertos, né? Nunca balão expansivo. Exatamente, então, bem lembrado, Arthur, bem lembrado. E o que a gente tem disponível hoje no mercado brasileiro para stent autoexpansível recoberto? Então, a gente tem algumas marcas disponíveis de stents recobertos autoexpansíveis, né? Então, a gente tem desde stents já bem antigos, como Viaban, Covera, a gente tem um stent nacional, Solaris, e mais recentemente um stent Rhapsody, que é um stent que é o primeiro stent dedicado realmente a isso. Foi um stent que foi desenvolvido para esse uso em veias em pacientes renais crônicos, né? Esse é o diferencial dele dos outros. Os outros têm uma aplicação tanto em veia como artéria. Esse stent foi desenvolvido para esta finalidade. Na tua experiência clínica, assim, faz uma grande diferença, então, ter um stent dedicado especialmente para esse tipo de território, ou o que mais que ele tem de vantagem, enfim? Sim, primeiro, uma das coisas que diferente desse stent é o PTFE. Então ele tem um PTFE impermeável, e aí isso, de certa forma, ele impede que você tenha proliferação miointimal dentro dos stents, que é uma das coisas que a gente não imagina que possa ter com stent recoberto, mas que existe histologicamente comprovado de que pode acontecer. Então isso seria uma das potenciais vantagens desse novo device. E uma grande vantagem que aí isso ele meio que não tem outro concorrente é a questão de ter tamanhos de grandes diâmetros. Então ele tem diâmetros que os outros não têm, e aí você consegue tratar de forma adequada as lesões centrais, e até porque fístula a gente acaba lidando com grandes diâmetros de uma forma geral. Com certeza. Então ele tem diâmetros e comprimentos que os outros não teriam. A gente sabe pelo CADOC que existe uma normativa de vigilância dos acessos, mas ia te perguntar como é que você faz a vigilância no serviço lá no Pernambuco para evitar que o paciente tenha falência, seja patência primária ou patência secundária. Como é que é o protocolo de vocês? Não existe de uma regra geral, não existe uma obrigatoriedade quanto aos exames. Né? Isso depende, claro, também da localização onde você faz. No paciente que é uma estenose central, o próprio trabalho do stent Rhapsody, que o Wave, a gente é um dos centros que vai participar desse trabalho, ele não requer nenhum exame específico como o Doppler. O exame de segmento é um raio-x de tórax e o acompanhamento clínico
do paciente, né? Que é mais para o raio-x para avaliar uma potencial fratura desse Interessante estente. isso aí. Mas isso a gente está falando para as lesões centrais. Né? Certo. Na minha prática, quando eu faço o tratamento com um balão farmacológico ou com um estente recoberto em uma outra localização, eu costumo fazer um Doppler no primeiro ano, com 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Porque não é incomum a gente, mesmo utilizando o balão farmacológico, o balão de pressão, às vezes a gente flagrar uma restenose. É importante a gente flagrar isso antes de que a fistotrombose de vez. Né? Mas não há assim, não é uma coisa, não há uma obrigatoriedade. O que o CADOC recomenda realmente é uma vigilância clínica, e aí isso muitas vezes é que é diagnosticado durante as sessões de diálise algum problema, e aí, baseado nisso é que se faz um ultrassom sem ter uma obrigatoriedade. Né? É quando o nefrologista liga, né? Aí você fala... Nefrologista e as enfermeiras de diálise, que são nossas grandes parceiras nisso aí, né? De que estão no dia a dia com esses pacientes. Mas então, antes uma ligação dessa do que falando que trombosou, né? Melhor, né? Acho que é melhor. Então isso foi uma prática que assim, a gente começou até para seguir se realmente nosso doente estava tendo aquela PVDade que é dita da literatura, e aí depois do primeiro ano a gente começa a espaçar mais isso, é um Doppler semestral, e realmente tem funcionado. Né? O CADOC recomenda que a patência adequada seria de pelo menos 6 meses, então hoje quando a gente fala desses dispositivos mais modernos, a gente já tem trabalho de segmento até de 2 anos, Legal. e mostrando que realmente você torna-se custo efetivo ao longo do tempo, né? Porque diminui as reintervenções. Douglas, se fosse deixar uma mensagem final para quem não vai ver tua aula ou não conseguiu acompanhar esse raciocínio ainda que a gente discutiu, o que seria a mensagem final desse tipo de dispositivo no paciente que a gente está tratando? Que é o estente recoberto é uma grande ferramenta para esse tipo para esses pacientes. A gente tem uma aplicabilidade em várias lesões distintas, e que a gente realmente precisa às vezes até comprar essa briga do uso desse tipo de device. A gente tem dificuldades às vezes da nossa fonte pagadora. No Brasil a gente tem o problema do SUS, que não é coisa normatizada ainda, mas a gente poder ofertar para os nossos pacientes uma alternativa que vai ser mais duradoura na manutenção desse acesso. Douglas, obrigado pelo seu tempo, espero que você esteja aproveitando o congresso. Eu agradeço a vocês, foi um prazer estar aqui. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos do Frêmito, podcast vascular direto do Congresso Brasileiro. A gente se vê na próxima. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.